Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, os homens de Deus que a Bíblia nos apresentam me impressionam. E hoje, a figura de Paulo, na primeira leitura, me faz perceber como Deus trabalha no caráter do homem quando ele se abre. Como Deus transforma o interior do homem. Como Deus age na personalidade, nas opções, nas decisões. Quando um homem, e aí homem eu estou dizendo a condição humana, quando eu disser homem, você se coloque também mulher, porque eu estou dizendo homem no sentido do ser humano. Quando o homem se abre ao toque de Deus, quando o homem se abre à ação de Deus, quando o homem se abre à experiência poderosa do Espírito Santo, ele tem todo o seu caráter transformado. Quando nós olhamos para Paulo, hoje no Areópago, é o texto que os Atos nos trazem, nessa quarta-feira da sexta semana do tempo pascal, nós vemos esse homem transformado pelo poder do Espírito Santo. Vocês imaginem, lá no capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, quando Estevão é martirizado, é jogado aos pés de Saulo, Paulo, as vestes de Estevão. Depois nós vamos ver no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, vai ter um trecho onde vai estar explícito o ser perseguidor de Paulo. Vai dizer os Atos dos Apóstolos que Paulo entrava na casa dos cristãos e os arrastavam para fora e os jogavam na prisão. E nós vemos um homem trabalhado pelo Espírito hoje, diante da liturgia da palavra. Um homem que se abriu à ação do Espírito Santo. Um homem que se abriu ao toque do Espírito Santo. Haja vista que ele não foi acolhido, nós já conversamos sobre isso aqui na missa do clube, em outro momento, em outra quarta-feira, ele não foi acolhido pelos apóstolos, porque eles desconfiavam da conversão dele, que era muito natural. Imagina, uma coisa é alguém que tinha uma vida perversa, se converter, nossa, eu tinha esse problema, como o irmão experimentou a libertação do alcoolismo, não bebo mais. A gente vê ali os sinais daquilo que a pessoa experimentou. Ela deixa de beber, é concreto, é material. Agora, Paulo era um perseguidor ferrenho. E de uma hora para outra, ele chega com uma conversa de que ele tinha se convertido. E ele começa a anunciar Jesus Cristo ali na região onde ele morava. O que os apóstolos fizeram? Desconfiaram. Será que esse cara não está fingindo que se converteu para ele descobrir onde nós estamos, ele nos prender e calar a nossa voz? Gente, ele ficou muito tempo vivendo sobre a desconfiança.
vivendo sob a desconfiança dos apóstolos, até que Barnabé o apresenta, esse homem avivado que é Barnabé, e Barnabé sai em missão com Paulo. O Barnabé consegue ali, ele avaliza a conversão de Paulo para os apóstolos, ele confirma, os apóstolos acreditam no testemunho de Barnabé, e Paulo começa a pregar, a evangelizar. Mas a gente vê nesse tempo, e aí quando a gente vai em Atos 9, quando nós vemos o silêncio, que Paulo ficou 3 dias na escuridão, cego, depois Ananias é enviado a Paulo, impõe as mãos sobre a cabeça dele e pede o Espírito Santo. Naquela hora as escamas caem dos olhos dele, Paulo começa a enxergar, é batizado, e ali começa uma nova história, um novo homem, um homem marcado pelo poder do Espírito. E o homem que tem caráter, ele não vive uma esquizofrenia espiritual ou doutrinal. Ele não tem 2 caras, ele só tem uma. Porque Paulo podia fazer média lá no Areópago. O que era o Areópago? Era o lugar onde os intelectuais gregos se reuniam para discutir a realidade da política, a realidade da vida moral, a realidade da cidade. Os problemas eram discutidos, eles filosofavam ali, as pessoas faziam um discurso e eram sempre grandes intelectuais. E Paulo chega no Areópago, ali naquele lugar onde existiam homens muito racionais, que tinham até, e ele elogia, e é interessante a retórica de Paulo. Ele começa elogiando: olha, eu percebi, vocês são pessoas muito religiosas. Eu vi muitos altares espalhados por aí. Eu vi muitos altares com diversos deuses. Mas eu encontrei um que está escrito ao Deus desconhecido. E é esse Deus desconhecido que eu vim anunciar. Esse Deus desconhecido. E ele começa a descrever Jesus, que veio para salvar toda a humanidade, que veio para salvar os gregos, que veio para salvar os pagãos, que veio para libertar da idolatria aqueles que se encontravam na idolatria. Mas Paulo sabia que se ele tocasse num ponto específico na sua pregação, ela poderia ser um desastre. Mas Paulo não estava preocupado com os desastres humanos. Paulo estava preocupado em honrar a Deus com o seu caráter, honrar a Deus com a sua conversão, honrar a Deus com a sua consciência doutrinal. E ali, quando ele toca naquilo que ele não deveria tocar, se ele fosse alguém que quisesse fazer aliança com os homens, ele fala da ressurreição. E o que acontece? Você percebeu? Você prestou atenção quando foi lido? Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: nós te ouviremos falar disso numa outra hora, numa outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Eles não acolheram a mensagem. Versículo 34 vai dizer: alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Meus irmãos, minhas irmãs, nos areópagos do século 21, nos areópagos do ano de 2015, nós não podemos abrir mão da verdade, e da verdade completa. Nós precisamos ser cristãos que foram visitados pelo Espírito Santo, que se abriram à ação do Espírito Santo e que não abrem mão da verdade por inteiro, que não abrem mão diante da ditadura do relativismo. Hoje não são os gregos que zombam de nós. Hoje não são os intelectuais gregos que zombam de nós. O mundo zomba de nós, as ideologias zombam de nós, os poderosos zombam de nós, aqueles que legislam zombam de nós na corrupção, zombam de nós naquilo que eles aprovam como lei, zombam de nós naquilo que eles criam como ideias mirabolantes que não fazem parte da verdade, da realidade, da nossa
vivência dos nossos valores, da nossa experiência com Deus, nós não podemos ceder à ditadura do relativismo. Nós não podemos fazer alianças. E aqueles, de uma maneira muito especial, aqueles e aquelas que acabam recebendo passe livre de ir realmente em Areópagos, em lugares onde existe o paganismo, o neopaganismo, onde existem pessoas que não são como nós aqui. A receptividade é muito boa. Talvez algumas pessoas em casa ainda não experimentaram aquele impacto com Deus, às vezes fica meio confuso nas coisas que ouvem. Mas aqueles que vão nos Areópagos não podem fazer aliança com o relativismo. Veja bem, o Papa Bento XVI nos ensinou muitas vezes, o nosso Papa Emérito, dos valores inegociáveis, que nós não podemos abrir mão. Eu já falei isso milhares de vezes e não vou cansar de falar. Quais são os valores inegociáveis? Decora isso aí na sua cabeça. Primeiro valor inegociável, o direito à vida, desde a concepção até a sua morte natural. Vai dizer isso lá fora? Vai falar isso nos Areópagos? Vão zombar de você. Vão dizer que você é um fanático. Vão dizer que você é uma pessoa que não merece nenhum tipo de consideração, porque você não está respeitando o direito da mulher. Você vai lá nos documentos da ONU, está escrito lá paternidade responsável. Quando você lê algum documento das Nações Unidas sobre paternidade responsável, nos direitos humanos você vai ver lá paternidade responsável. A mulher tem direito sobre o seu corpo. Se o marido estiver querendo obrigar a mulher a manter uma criança que ela está gerando no ventre dela e ela não quer, isso está escrito lá, tá bom? Ele está fazendo terrorismo psicológico com ela. E ele merece chilindró. Direitos humanos que me estranham muito, que não se manifestam com as crianças que estão sendo mortas lá na Síria, na Líbia, na África, meninas que foram sequestradas, cristãos que estão sendo mortos. Direitos humanos só para algumas coisas. Para aquilo que realmente hoje nós temos que defender, nós estamos desamparados de direitos humanos. Segundo valor inegociável, o direito que o pai e a mãe têm na sua liberdade de pai e mãe de educar o seu filho, de dar uma educação de valores, uma educação sexual verdadeira, dentro dos valores da moral judaico-cristã. Segundo valor inegociável, o pai e a mãe têm direito sim, o Estado não pode interferir na educação dos filhos. Terceiro valor inegociável, o matrimônio entre um homem e uma mulher. Nós respeitamos, amamos as pessoas que são diferentes, as pessoas que têm alguma tendência, que vivem essa realidade, mas nós não podemos abrir mão de um valor que é inegociável. Pai e mãe, homem e mulher. Gênesis, o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Hoje, o tema da ressurreição não gera tanto impacto como foi na época de Paulo no Areópago, mas vai falar, eu só dei 3 exemplos de valores inegociáveis. Vai falar lá fora, fala nas redes sociais, que você vai ver as pedradas, as perseguições que virão. Mas eu preciso dizer para você, olhando para Paulo, nós não podemos negociar. Nós não podemos querer agradar aos homens. Nós temos que pregar, testemunhar, nós temos que viver verdadeiramente aquilo que é a direção que o Senhor nos dá. Se você pegar aí o livro, ou melhor, a carta de Gálatas, você tem a Bíblia? Pega aí Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Paulo vai dizer, Gálatas 1, 6. Admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a um outro evangelho. Versículo 7. Não que haja outro, mas acontecem que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja anátema, seja excluído. Como já dissemos, e agora eu repito,
Se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja anátema, seja excluído. E aí ele vai dizer, revelando a personalidade dele, tocada pelo poder do Espírito Santo, o seu caráter. Eu tenho buscado a aprovação dos homens ou de Deus? Acaso eu procuro agradar aos homens? Se eu ainda quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Que testemunho! Queria que você aplaudisse esse testemunho de Paulo. Um homem autêntico, que não tem medo de encarar a realidade, não tem medo de ser zombado por ficar do lado da verdade, não tem medo de ser rejeitado por ficar do lado da verdade. O que ele não quer é ser rejeitado por Deus. Pergunta para quem está do seu lado, você quer ser rejeitado por Deus? Pergunta para quem está do outro lado, você quer ser rejeitado por Deus? Agrade aos homens, os homens do mundo atual, do século 21, os homens que têm feito tantas opções pela superficialidade, que têm muitas vezes tido um problema terrível de caráter, dupla personalidade. É uma personalidade na igreja e é outra lá fora. É uma personalidade na igreja e é outra na empresa onde trabalha, no lugar onde trabalha. É uma coisa na igreja e é outra dentro de casa. Meu Deus, isso dá problema. Daqui a pouco vai ter que começar a tomar remédio. Porque, meu irmão, você viver dividido, vai ter uma hora que vai estourar em algum lado. Você viver duas caras. E aí existe até uma palavrinha bonita, ateísmo prático. Na missa do clube, na quinta-feira, no dia 13 de maio. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave. Que lindo, olha, todo mundo sabe. Nossa, eu cantei quando eu era criança essa música. Eu lembrei que eu levantava a vela na hora da procissão de Nossa Senhora de Fátima. Na hora que o padre cantou lá na Canção Nova, me deu até um arrepio. Ave Maria. Só que hoje a gente vê um ateísmo prático. Enquanto a gente está sentado no banco tem um comportamento, quando sai daqui tem outro. Aqui eu sou cristão, devoto da Virgem Maria, gosto da palavra, aplaudo o apóstolo Paulo. Quando eu saio na porta eu esqueço quem eu sou. Amnésia. Quem sou eu? Onde estou? Qual é o meu nome? É isso. É isso, queridos. Nós temos que encarar o mundo de cabeça erguida. Uma das coisas que Victor Frankl testemunha, Victor Frankl foi um judeu que foi para um campo de concentração. Ele é psicólogo, ele desenvolveu uma teoria psicológica chamada logoterapia. E ele dizia que quando ele via os trens de passageiros judeus passando, indo para os campos de concentração e principalmente para os campos onde eles iam ser eliminados, quando ele olhava para os irmãos judeus dele, ele não via ninguém olhando para o chão. Eles estavam indo para a morte olhando para frente. Sabe por quê? Porque um judeu olha para o alto porque ele sabe de quem ele é filho. E ele não tem vergonha de testemunhar de quem ele é filho. Em lugar nenhum ele tem vergonha de dizer quem ele é. E muitas vezes nós cristãos temos vergonha. E deixa eu dizer uma coisa, hoje no dia de Nossa Senhora de Fátima, quantos católicos têm vergonha de dizer que amam Nossa Senhora e até escondem o terço quando encontram com algumas pessoas? Escondem porque não têm coragem de assumir quem são. Vivem uma vida dupla, fazem concessões. Estou brigando não, viu? Só coloquei força para dar uma sacudida. Mas estou chamando a atenção. Nós temos que ser autênticos.
Nós não estamos em tempos de viver vida dupla, de viver esquizofrenia espiritual. Nós não estamos em tempo de viver amnésia espiritual, de esquecer quem nós somos. Nós estamos em tempos, e são tempos que urgem, de testemunhar lá fora, de levantar a cabeça e ter a coragem de dizer: eu sou sim, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou da igreja una, santa, católica e apostólica, eu professo um só batismo, eu amo o Papa Francisco, eu amo Nossa Senhora, eu tenho devoção aos santos. É o tempo de nós testemunharmos quem nós somos com a nossa vida, não ter vergonha de ser quem nós somos, não ter vergonha de assumir. Paulo não teve vergonha de assumir que Jesus ressuscitou, ele não teve vergonha de dizer para lá no Areópago: olha, nós também um dia seremos julgados e ressuscitaremos. Tá bom, volta aqui depois, a gente conversa, volta em outra hora. Paulo vai chegar lá em Corinto, está lá no capítulo 3 da primeira carta, se eu não me engano, e ele vai dizer: olha, eu chego diante de vocês com temor e tremor. Por quê? Por causa do insucesso em Atenas. Mas um insucesso que fez com que Paulo repousasse a cabeça numa pedra, numa mochila, que eu acho que não devia ter travesseiro naquela época não, né? Travesseiro de pena de ganso. Paulo devia dormir com a cabeça na pedra, mas ele dormia com a cabeça tranquila, porque ele não deixou de ser quem ele deveria ser. Ele não deixou de honrar Jesus, ele não deixou de testemunhar Jesus por inteiro, a fé por inteiro. Paulo testemunhou, Paulo falou da ressurreição. Meus irmãos, nós precisamos ser essas testemunhas de Jesus Cristo. Nós não podemos abrir mão da verdade, nós não podemos, em hipótese alguma, deixa eu dizer, você não pode afrouxar diante do seu filho, afrouxar diante da sua filha, afrouxar diante dos seus parentes. Você não pode retroceder, não pode retroceder. Você tem que testemunhar verdadeiramente aquilo que você é. Você tem a Bíblia aí, vai lá no profeta, deixa eu ir aqui para você ver, o que vai falar? Profeta Ezequiel. Você precisa ser um profeta de Deus e ser uma sentinela. Ezequiel capítulo 33. A palavra, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim nestes termos: filho do homem, fala a teus compatriotas e dize-lhes: quando eu faço vir a espada contra um país, a população desse país escolhe um dos homens da região e o coloca como sentinela. Ao ver a espada que vem contra o país, ele toca a trombeta para advertir o povo. Se alguém escutar o toque da trombeta, mas não lhe der atenção, e com isso for atingido pela espada, será responsável pela própria morte. Escutou o som da trombeta, mas não deu atenção, é responsável pela própria morte. Se tivesse dado atenção, teria escapado com vida. Se, porém, o sentinela vê a espada se aproximando e não toca a trombeta, de modo que o povo não é advertido, e a espada vem e tira a vida de algum deles, pedirei contas desta vida ao sentinela, mesmo que a pessoa tenha morrido por própria culpa. Quanto a ti, filho do homem, eu te coloquei como sentinela para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra da minha boca, tu os advertirás da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele deve morrer, e não lhe falares advertindo a respeito da sua conduta, o ímpio morrerá por própria culpa. Mas eu te pedirei contas do seu sangue. Mas se tiveres advertido o ímpio a respeito da sua conduta, para que mude, e ele não mudar, o ímpio morrerá por própria culpa, mas tu salvarás a tua vida. Olha a importância de nós sermos sentinelas, de nós alertarmos, dizer que a espada, dizer que o inimigo tem agido em tantas esferas, tem seduzido tantas pessoas, tem envergonhado a tantos. Nós somos sentinelas. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão desse irmão, balança a mão dele, diga: nós somos sentinelas.
Balança a mão dele e diga: eu e você somos sentinelas. Continua segurando a mão dessa bênção para esquentar um pouquinho, né? Tá fazendo frio? Dá uma segurada aí, quentinho. Eu escutei, tem uma mão quentinha, devia estar encolhidinha aqui. Gente, eu fico encantado com a mensagem de Fátima. Sabe por quê? Porque Deus escolheu 3 crianças para ser sentinelas. 7, 8 e 10 anos. Vocês sabem o nome deles? Lúcia, Francisco e Jacinta. 3 crianças. Gente, Nossa Senhora mostrou para aquelas crianças o inferno. Você imagina, você que tem um filho nessa idade, às vezes você acha que o seu filho não é capaz de entender muita coisa. O céu mandou um recado para a terra, mostrando a uma criança de 7, a uma de 8, a uma de 10 o inferno, e as almas que estavam morrendo e indo para o inferno. Não foi para um adulto, para um religioso que já vive a santidade, que tem capacidade intelectual de entender filosofia, teologia, psicologia, astrologia. Não, foi para 3 crianças. Balança a mão desse irmão, 3 sentinelas. E você, barbado? E você, barbadão? Barbadona? E você? Diga para ele: Deus confia em você. Ele te chama a ser sentinela. Ele te chama a ser testemunha. Como Francisco, como Jacinta e como Lúcia. Balança a mão desse irmão. Deus chama você a ser sentinela, a anunciar às pessoas que precisam se converter, voltar para Deus, porque Nossa Senhora mostrou em Fátima que muitas almas estavam se perdendo. Continua segurando na mão dessa bênção aí, estou sentindo calor aqui. Olha o que Jesus disse, versículo 13 do Evangelho de hoje. Quando, porém, vier o Espírito, Jesus dizia: eu tenho muitas coisas para falar com vocês, mas vocês ainda não têm capacidade de compreender. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Até as coisas futuras vos anunciará. Nossa Senhora anunciou coisas futuras aos pastorinhos de Fátima. Anunciou sobre a guerra que iria acabar se eles rezassem o texto. Vocês já leram a mensagem? A Primeira Guerra Mundial. Anunciou que se aproximava uma Segunda Guerra Mundial. Anunciou a eleição do Papa Pio XI. Anunciou que se a Rússia não fosse consagrada ao Imaculado Coração de Maria, que as atrocidades da Rússia se espalhariam pelo mundo inteiro. Nossa Senhora confiou uma mensagem tão importante a 3 crianças que se tornaram sentinelas. Nós somos chamados hoje, no dia de Nossa Senhora de Fátima, a entender que nós somos convidados por Deus para sermos sentinelas. E o que Nossa Senhora pediu para eles? Que eles fizessem penitência pela conversão dos pecadores. Que eles orassem pela conversão dos pecadores. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Você é pecador? Mas até que você está mais ou menos no caminho. Está aqui na missa. Mas tem muita gente lá fora que, quando o IBGE passa e pergunta: o que você é? Católico. Mas você vai na missa? Mas não sou católico praticante, não. Eu vou em missa de 7º dia, eu vou em batizado e de vez em quando em casamento. Mas eu sou católico. Balança a mão desse irmão. Você é chamado, nesse dia de Nossa Senhora de Fátima, você é convocado a rezar muito, a fazer sacrifício pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique por elas. Balança a mão dessa sentinela e pergunta: você está disposto? Fazer penitência, fazer sacrifício. Quem sente dor, ofereça a sua dor pela conversão dos pecadores. Não reclama, não.
Vai tomar um remedinho, se não passar, ofereça. Isso é oferecer sacrifício. Eu tenho certeza que se você chegar lá no céu, muitas pessoas vão dizer assim, lá no juízo final: obrigado por aquela dor que você ofereceu, eu converti por causa dela. Show! A gente não pode perder nada. O cristianismo nos ensina a aproveitar tudo. Está passando por alguma dificuldade? Quer fazer realmente uma penitência, deixar alguma coisa pela conversão dos pecadores? Precisa dormir um pouquinho no chão? Pela conversão, durma. Não vou dizer para você usar silício, não. Não vou ao extremo, não. Mas deixar de tomar um refrigerante um dia e dizer: olha, eu estou oferecendo pelos pecadores. Sabe o que aquelas crianças faziam? Elas iam num pé de fruta, que eu esqueci o nome da fruta, e pegavam ela verde. E era amarga. Você já comeu banana verde? Não dá liga. Traz para cá. Vou colar a boca. Eles comiam aquela fruta verde e diziam: nosso Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, nós estamos oferecendo pela conversão dos pecadores. Você vai em Fátima, quem aqui já teve a oportunidade de ir, tem um corredor, não é um corredor, esqueci como é que é o nome, tem tipo uma calçada que desce lá do Santuário Novo até o Antigo. As pessoas descem de joelhos, pagando penitência não, rezando pela conversão dos pecadores, de joelhos. É impressionante a espiritualidade de Fátima. É linda, é impactante. Sabe por quê? Porque nos tira de algo que o Papa Francisco está gritando aí para o mundo. Sabe o que o Papa Francisco está gritando? Vamos acabar com a globalização da indiferença. E vamos promover a cultura do encontro. Sabe uma das coisas que eu tenho muito medo na missa do clube? Porque aqui acontece muito milagre, não é verdade? Quem aí acredita, diga aleluia. Só que eu tenho medo da nossa oração ser intimista, só pedir para nós. Eu preciso. Soltou a mão, não. Estou brincando. Se quiser soltar, pode soltar, mas segura aí, que eu vou ainda rezar com esse irmão que você está segurando. Mas se você quiser, é tão bom segurar na mão, esquentar nesse frio. É uma dinâmica para deixar você acordado e atento. Mas, voltando àquilo que eu estava dizendo, essa experiência que nós precisamos fazer, eu fico com medo da gente viver essa globalização da indiferença na missa do clube. Eu penso só em mim e eu não rezo para mais ninguém. Eu peço só para mim e eu não peço para mais ninguém. A espiritualidade de Fátima nos faz sair de nós e pensar nos pecadores que estão correndo o risco de ir para o quinto dos infernos. Que hoje, despertados pelo Senhor para sermos sentinelas, eu e você tenhamos a coragem de sair do nosso egoísmo. Vou encerrar com você segurando na mão desse irmão, pode ficar de pé, você vai orar um pouquinho com ele, trazendo aquilo que Bento XVI, em 2010, no dia 13 de maio de 2010, falou lá em Fátima. Iludir-se-ia quem pensasse que a missão profética de Fátima esteja concluída, dizia Bento XVI. Aqui revive aquele desígnio de Deus que interpela a humanidade desde os primórdios. Onde está Abel, o teu irmão? Perguntava Deus para Caim. Onde está Abel, o teu irmão? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. Eu tenho pregado avivamento para tudo quanto é canto que eu vou no Brasil. E para mim, o maior testemunho e exemplo de pessoas que entenderam o que é avivamento são aquelas pessoas que estão dispostas a pagar o preço da madrugada, de uma vigília, de um jejum, pela conversão e pela experiência de avivamento das outras pessoas, que oram pelo Brasil, pela conversão do Brasil, pela conversão dos pecadores, pela conversão das pessoas que ainda não conseguiram encontrar o Senhor. A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. Quando você ouve essas pessoas que estão sendo assassinadas, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, na favela, que teve uma invasão, quando você ouve de um traficante que morreu, de alguém que morreu de overdose, de alguém que suicidou-se, seu coração precisa se comover e você precisa orar pela conversão dos pecadores. O Papa vai dizer:
Fátima nos revela, Bento XVI, o Papa Emérito, aquilo que nos primórdios Deus dizia: onde está Abel, teu irmão, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. O homem pôde despoletar um ciclo de morte e terror, mas não consegue interrompê-lo. Na Sagrada Escritura é frequente aparecer Deus à procura de justos para salvar a cidade humana. E o mesmo faz aqui em Fátima, quando Nossa Senhora pergunta: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados, com que Ele mesmo é ofendido, e da súplica pela conversão dos pecadores? Eu estou disposto a ser sentinela? Feche os seus olhos aí. Segura na mão desse irmão e dê a resposta agora para Deus. Você está disposto a ser sentinela? Você está disposto a testemunhar? Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a orar pela conversão dos pecadores? Você está disposto a ser verdadeiramente um cristão autêntico? Não alguém que tem dupla personalidade, uma esquizofrenia espiritual. Não alguém que vive de amnésia por aí, esquece o que é quando sai depois da missa, depois do grupo de oração, depois da reunião da pastoral. Vai dizendo agora para o Senhor aí: eu quero, Senhor, eu quero ser uma pessoa autêntica, eu quero que o Senhor toque no meu caráter. Vai dizendo ao Senhor: eu quero que o Senhor toque no mais profundo do meu ser. Eu preciso ser autêntico, eu preciso ser original. Eu quero abrir-me à sua revelação, eu quero abrir-me à verdade do seu Espírito. Vai dizendo, segurando na mão do seu irmão, vai contagiando o seu irmão agora. O Senhor está procurando justos, como diz Bento XVI. O Senhor está procurando justos para salvar cidades, para salvar nações. O Senhor está procurando justos que estejam dispostos a pagar o preço pela conversão dos pecadores, daqueles que se encontram na injustiça. Por que não orar pela conversão dos políticos do Brasil, que estão na corrupção, ao invés de só criticar, falar, julgar, condenar? Senhor, desperta-nos, Senhor, desperta-nos para a oração, desperta-nos para o sacrifício, desperta-nos para a revelação que o Senhor trouxe através dos pastorinhos em Fátima. O céu falou na nossa língua, o céu falou em português, Senhor. O Senhor mandou que o céu trouxesse uma mensagem na nossa língua, e eu quero pedir que hoje, nesse dia 13 de maio, que o Senhor desperte os brasileiros que são tão devotos de Nossa Senhora, para que eles entendam a mensagem de Fátima, que é uma mensagem para que nós paguemos o preço, para que nós oremos pela conversão dos pecadores, para que nós nos sacrifiquemos, Senhor, pela conversão dos pecadores. Balançando a mão desse irmão e diga: Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar a vida dessa sentinela, eu quero consagrar que a eu vida seguro dessa a mão nessa hora, para que ele seja despertado, para que ele seja despertado, para que ele seja provocado, para que ele seja provocado, incomodado, para pagar o preço, da autenticidade, do caráter, transformado pelo poder do Espírito, da verdade, da palavra, que ele pague o preço do sacrifício, da oferta pela conversão dos pecadores. Pai, eu quero pedir isso, em nome do seu Filho Jesus Cristo, e na poderosa intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Balança a mão dessa bênção, dá um sorriso para essa bênção e diga: como Francisco, como Jacinta, como Lúcia, nós saímos dessa missa hoje com uma missão: orar pela conversão dos pecadores, fazer sacrifício pela transformação da nossa nação. Nós saímos daqui nessa noite com um propósito, meu irmão, de dar testemunho lá fora de que nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus e somos filhos da Virgem Maria. Balança a mão dele: somos filhos da Virgem Maria. Nós temos uma mãe. Diga aí: glória a Deus. Glória a Deus. E pode aplaudir essa verdade da nossa fé. Vinde, Espírito Santo, vinde.
por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. vossa amadíssima bem alto seus dois braços e canta. Vinde Espírito Santo, vinde. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. CançãoNovaPlay.com. Assine já!